a maioria talvez, já ouviu falar sobre constelação familiar. É uma terapia, né, que hoje está sendo muito falado, muito utilizado. E eu acredito que alguns já ouviram falar. Como eu sei que também tem pessoas que nunca ouviram falar e vai ficar meio que boiando, voando, eu vou começar do início até a gente chegar ao nosso ponto, que é falar sobre o pai e a mãe, tá? E vocês podem ir mandando pergunta, dá pra acompanhar aqui, vou tentar acompanhar sem perder o meu raciocínio, mas qualquer pergunta que vocês tiverem antes do exercício prático, eu vou abrir para perguntas, tá? Então, podem ir anotando no caderninho de vocês aí do lado, ou guarda na memória, e assim que eu terminar de explicar um pouquinho para vocês o que é e a gente partir pro exercício, podem mandar pergunta, tá? Só para eu não sair da lógica, do raciocínio, tá? Bom, vamos lá. A constelação familiar, ela tem a parte prática, que muita gente conhece, em grupo, né, a maior parte, e a parte individual, né, a terapia feita de forma individual, que é pouco conhecido com os bonecos, que é como eu atuo, tá? Eu sou consteladora individual. E falando um pouquinho sobre constelação, eu gosto de sempre fazer uma comparação. Eu acho que todo mundo já ouviu aqui a mãe, o pai falando, a tia, o avô: nossa, como você parece com seu pai, como você tem o nariz do seu pai, como você tem a boca da sua mãe, né? Como você tem um comportamento de fazer tal coisa igual a fulano de tal, né? Muitas vezes são pessoas que a gente nem conhece. Então, às vezes, tem gente que fala assim: você dorme igual a meu pai dormia. E muitas vezes você não conheceu o seu avô, né? E a gente sempre ouve isso daí. É muito comum, essas comparações, né? E o interessante é que a constelação traz justamente essa herança, mas não de forma genética, não de forma estereótipa, né? De olho, nariz, boca. Mas a constelação traz essa herança comportamental, né? Herança que tá no DNA, mas não de forma material, mas de forma energética. Para quem não conhece, a constelação, ela foi decodificada, criada, né? Um método, porque tem gente que não gosta de falar método, ferramenta, terapia, enfim. Mas o método foi criado pelo Bert Hellinger. Acho que vocês também já ouviram falar, tá? Filósofo, teólogo e psicólogo alemão. Ele passou um tempo, acredito que 16 anos, numa tribo africana, uma tribo lá na África do Sul, onde ele pôde perceber essa herança, né? Essa herança que não era apenas genética no DNA, né? No que a gente já conhece, no que a gente já tem de informação. Ele também estudou muitas correntes da psicologia, por isso que tem muita gente que é psicólogo, né, estuda a psicanálise e algumas outras vertentes e acha muita semelhança, porque o próprio Bert era psicólogo e estudou muitas linhas da psicologia, tá? Então ele descobriu, né, ele conseguiu visualizar e captar que existe uma energia, né, a qual estamos todos conectados de alguma forma, e isso faz com que a gente possa captar energia de outras pessoas, principalmente pessoas da família, tá? Ele fala um pouco sobre a energia coletiva. Algumas pessoas podem ter estudado, quem estudou algum tipo de terapia sabe do que eu tô falando, né? E essa energia que une é uma energia que está no ar. A gente brinca que é uma energia que está na nuvem, né? Hoje a gente não fala mais de pendrive, nem de disquete, né? Que eu alcancei a época do disquete. A gente fala de nuvem, né? O arquivo está na nuvem. Então, essas informações, elas estão todas na nuvem. E isso faz com que a gente possa acessar a qualquer momento da nossa vida, tá?
Então, essas memórias, esses comportamentos, essa herança, ela é passada de geração em geração. E não só pelo DNA físico, não só pelas nossas características físicas, mas comportamental, tá? Então, essa descoberta dele foi muito importante e hoje tem ajudado muitas pessoas, tá? Muita gente, às vezes, vai pra constelar e acha que vai descobrir qual é o parente de que ele herdou um comportamento, às vezes até dívida. A gente herda o comportamento de gerar, de fazer acumular dívidas, né? É bem interessante isso. E tem muita gente que a vida financeira não anda, que não consegue se relacionar com ninguém, né? Ou que simplesmente tem um comportamento muito possessivo, muito ciumento, né? São N coisas. Ou até o próprio relacionamento. Tem pessoas que chegam no meu consultório e dizem: ah, não consigo me relacionar com meu pai, com minha mãe, né? Com meu irmão, a gente tem muita briga, né? Ou então houve um distanciamento muito grande, enfim. E quando chega lá, quer saber o porquê, quer entender de que parente herdou, porque geralmente a gente consegue identificar, né, algum lugar lá onde o sistema está em desequilíbrio. Mas o importante da constelação não é identificar qual é o parente, né, não é identificar exatamente onde está o erro, qual é o erro em específico, mas equilibrar o sistema, fazer com que os excluídos, eles sejam incluídos, que a gente reconheça, que a gente honre, que a gente baixe a cabeça para essas pessoas, né? Esse é o ponto principal e crucial da constelação, é equilibrar o sistema, porque com um sistema equilibrado, a gente consegue ter uma harmonia, né, e fazer com que todos tenham uma felicidade, um caminho que seja próprio, tá? Então você percebeu que na constelação a gente fala muito de família. Quando eu falo família de sangue. Aí entram as várias perguntas. Ah, mas eu sou adotado, eu sou bebê de proveta, né? Como a gente falava antigamente, de inseminação, né? Eu fui criado por uma outra família que não é a minha, apesar de eu saber quem é a minha família de sangue. Bom, quando a gente fala de constelação, a gente fala unicamente de família sanguínea. É onde a gente trabalha, é o nosso foco de trabalho. Não importa se você não conhece, se você não sabe quem são, se sua mãe morreu quando você era pequena e você só conhece seu pai, ou se você foi adotado, né? Isso pra gente não tem importância. Porque por mais que a gente seja incluído em um outro sistema, a gente herda as características do nosso sistema inicial, do nosso sistema biológico, digamos assim. Então, o mais importante, e isso é muito importante que eu falar aqui hoje, é que a gente vai estar trabalhando com o nosso pai e com a nossa mãe biológico, tá? De sangue. É claro que existe uma importância muito grande e importante no comportamental da criança que foi adotada, por exemplo, ou que teve a sua inseminação feita. Ela foi acolhida por uma família, né? Ela foi ensinada, mas para Bert e para a constelação, o peso da família sanguínea é muito grande. Então, a gente precisa tratar e trabalhar esta família, tá? Bom, tem uma pesquinha ali, tá, gente? Eu vou ficar olhando um pouquinho pra lá, só pra não perder a minha linha de raciocínio e a gente não desviar muito do assunto. Até porque eu sou geminiana, falo muito, então eu preciso desse script. Bom, e outro ponto muito importante pra Bert e na constelação é que a gente aprende a olhar o outro sem julgamento, tá? Então assim, meu pai me abandonou. Tô falando aqui de pai porque na enquete que eu fiz eu vi muito mais problemas relacionados a pai do que com a própria mãe. Mas assim, meu pai me abandonou, meu pai não pagou pensão, minha mãe abandonou minha mãe, ele é safado, ele não tá nem aí pra mim. E começa a gente entrar no julgamento sem fim, né? Eu queria deixar muito claro que aqui na terapia e na minha vida eu aprendi e aprendo todos os dias
que a gente não pode usar o julgamento, porque cada um tem a sua história. Quando eu comecei a fazer ayahuasca, na primeiro rito que eu fiz, a gente sentou depois para compartilhar algumas coisas e meio que caiu uma ficha de uma coisa muito óbvia. Cada um tem a sua história. Todo mundo tem a sua vida passada, todo mundo tem a sua ancestralidade, todo mundo tem o seu pai, sua mãe, seu tio, seus avós, seus bisavós. E é assim, né? Ninguém é egoísta porque quer, ninguém rouba porque quer, ninguém mata porque quer, ninguém some no mundo e larga uma família, né, a ver navios porque quer. Hoje a gente fala muito de passar pano, né? Ah, você vai passar pano agora no cara que abandona o filho e tal. Não, não é questão de passar pano, né? É questão apenas da gente colocar aqui o não julgamento, tá? Porque isso é importante. Tem um peso enorme você perdoar, você seguir a sua vida e você entender que o outro tem a história dele. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de vítima, né, de coitado, e fala, ah, mas eu sou assim porque minha mãe me bateu, ah, eu sou assim porque eu vim de uma família muito pobre e hoje eu sou assim desse jeito, né? A gente tem a noção da nossa vida, mas quando é pra olhar pra vida do outro, a gente simplesmente não olha, a gente simplesmente esquece disso. E é importante que a gente se coloque no lugar aqui de filho, né? Sem julgar o pai, sem julgar a sua mãe, tá? Eles são seres humanos, como a gente. Eles estão aqui para evoluir, para aprender, para consertar, né? Então, eu quero que hoje, quando a gente falar de pai e mãe, eu sei que vai mexer na feridinha aí de muita gente. Parem com essa coisa de que, ai, meu pai me abandonou, meu pai é um escroto, com perdão da palavra. Minha mãe não tá nem aí, me deu pra uma pessoa. Eu quero que você pense que a gente tá falando de ser humano, que erra, como qualquer um erra aqui, tá? Então, tem uma história muito legal do Bert, que eu ouvi na minha formação, que ele fala assim, ah, um cara viajou quilômetros pra falar com o Bert lá numa palestra que ele tava fazendo, o Bert ia atender algumas pessoas, enfim, e ele viajou de tão longe, chegou no palco, ele falou, ah, Bert, por quê? Minha mãe queria me matar, e minha mãe queria me matar, e minha mãe queria me matar, e chorando, se lamentando, e Bert olha pra cara dele e fala assim, mas ela não matou. Ponto. E o cara saiu arrasado, né, de lá, como assim? Mas tipo, eu vim aqui de tão longe falar dos meus problemas, minha mãe queria me matar, e o cara olha pra minha cara e fala, ela não matou. Né? E aí, pouco tempo depois, esse cara volta, agradece muito a Bert, né, por esse choque de realidade, porque muitas vezes a gente fica, ai, por que isso, ai, por que aquilo, tá, gente, não aconteceu, ou se aconteceu, é assim, assim é, né, assim é, e a gente precisa aceitar as coisas como elas são, para que a gente possa caminhar sem nos colocarmos no lugar de vítima, de coitadinhos, né, sem arrumar tanta desculpa para coisas que são muitas vezes simples e que a gente faz, né, o mais complexo possível. Então, entrando no nosso tema principal, que é pai e mãe, né? Logo de cara, eu quero ilustrar para vocês que eu acho que vai dar um start na nossa conversa. Eu digo que pai e mãe, eles precisam, né, existir na vida de uma criança. Hoje a gente fala de mãe, né, de mãe que faz papel de pai que faz papel de mãe, e muitas vezes eu também já me coloquei assim, já falei, ah, né, minha mãe durante muito tempo foi meu pai, né? Enfim, todo mundo, eu acho que ou já passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso. E a constelação vem pra dizer, pai não pode fazer papel de mãe, mãe não pode fazer papel de pai, porque cada um existe para fazer um papel diferente, tá? Hoje a gente tem uma desconstrução, né, do nosso padrão, digamos, normativo ali do que é uma família, né? Mas
biologicamente falando, e não tem como, né, fazer diferente, toda criança tem um pai e tem uma mãe, tá? Todas, todas. Não existe outra forma de conceber uma criança. Então, quando eu falo aqui de pai e mãe, eu tô falando de características de mulher e homem, tá? Pode soar preconceituoso, talvez, mas não é esse o foco, tá? Não é questão de excluir casais homoafetivos, nada disso. Como eu falei anteriormente, a gente está considerando aqui os pais biológicos, tá? O pai biológico e a mãe biológica, tá certo? Então tem uma situação que ilustra muito, muito bem o que eu vou falar hoje. Vamos imaginar aqui que o pai vai passear com a criança e vai levar a criança no parque. Então o pai sai para passear com a criança no parque, pega na mão da criança e tal, chega lá no parquinho, fala, ó filho, vá lá, brinque, se divirta, deixa a criança à vontade, solta a criança lá no mundo, né? Pega a cervejinha dele, ou o jornal, senta no banco da praça, bate papo com quem tiver, com outros adultos, né? Ou então vai ler e deixa a criança lá. A criança vai, se diverte, né? Brinca, às vezes cai, o pai vai lá, meu Deus do céu, limpa, continue brincando, caiu, levanta, é isso mesmo, né? O pai, ele assume essa postura. Quando a gente pega uma mãe levando a criança no parque, é uma outra configuração. A mãe chega, né, pega a criança pela mão, bota a criança num brinquedo, se assegura de que tá tudo seguro ali, que a criança não vai cair, não vai bater a cabeça, fica do lado do filho, né, brinca com o filho, é atenção máxima, né, aquele acolhimento, aquela proteção, né. Nunca que a mãe vai chegar e vai dizer, meu filho, vai brincar, tô aqui te olhando. Não, a mãe quer ficar ali olhando cada detalhe do que a criança vai fazer. Tanto que é muito mais difícil pra mãe deixar a criança lá no primeiro dia de aula do que o pai, né? Que o pai, tô atrasado, né? Larga a criança lá, vai filho, boa aula, né? E a mãe não, fica lá olhando pra ver se a criança vai chorar, né? Se não chorar, fica chateada porque a criança não chorou, não vai sentir a falta dela, né? Então, a mãe e o pai, eles têm condutas completamente diferentes e essenciais, né? Como é que eu posso falar? Eles se completam, né? Não existe o mais importante, não existe o certo e errado, existe os dois fazendo a coisa andar e dar certo, tá? Então, o Bert fala que o nosso relacionamento com os nossos pais reflete totalmente o nosso movimento na vida, tá? É completamente importante que não é que a relação seja perfeita, mas que a gente tome os nossos pais de forma real, tá? Meu pai é real, minha mãe é real, eles são humanos, eles erram, né? E muitas vezes a gente vai por outro caminho e por isso as frustrações, as decepções. E quando a gente não encara os dois de uma forma muito realista, a gente não consegue encarar a nossa vida também de forma tão realista assim. E aí é que surgem os pontos, né? A forma como a gente se relaciona com os nossos pais diz muito da nossa vida, diz muito como a nossa vida vai ser ou é. A gente não pode esquecer que na genética somos 50% um e 50% outro. Na constelação, o Bert fala, a gente é sim 50% pai, 50% mãe. Quando eu nego meu pai, eu estou me negando. Quando eu nego a minha mãe, eu também estou me negando, né? Quando eu digo que minha mãe não presta, que minha mãe me abandonou, que minha mãe deveria ter feito de outra forma, e eu fico indignado com a minha mãe, eu estou dizendo que eu não me aceito. Porque eu sou 50% mãe e 50% pai. E se eles não existissem, eu não seria eu, né? Isso é um ponto chave, né? Porque se não fosse o meu pai, eu não seria eu, seria outra pessoa. Se minha mãe tivesse se casado com outra pessoa e tivesse tido uma gestação, né, com a outra pessoa, não seria eu.
seria outra pessoa. Então, a metade pai, a metade mãe faz com que eu seja eu. E é por isso que é tão importante que eu aceite essas duas metades. Esses dois que se juntam, que se unem e dão a vida, que é o maior presente que a gente pode receber. Não existe preço, não existe valor para a nossa vida. Não existe nada mais importante no mundo do que a nossa própria vida, a nossa própria existência. E a partir do momento em que a gente nega e que a gente exclui, rejeita e não aceita, não perdoa, condena aqueles que colocaram a gente no mundo, a gente não vai conseguir seguir feliz. A gente não vai conseguir seguir bem. A gente sempre vai sentir que algo falta dentro de nós. Então a proposta do BEST com a constelação familiar é trazer essa consciência pra gente, de que somos metade um, metade outro. E que esses dois são tão humanos quanto nós, tá? Existe uma dificuldade muito grande, como eu falei, dos filhos entenderem e darem a real dimensão do que eles são, tá? Pai e mãe, gente, tá? Eu vim aqui trazer novidade pra vocês. Pai e mãe são pessoas de carne e osso, que também passaram por vários problemas na infância, que também tiveram que lutar muito pra gerar você, pra sustentar você, né? E se ele não sustentou, né, por algum motivo, ele não pôde sustentar você, tudo bem também. Ele deu o melhor que ele pôde, né? Tem muitas mães que engravidam muito cedo e às vezes não se sentem capazes. Tem pessoas que acham que a condição que ela tem de vida social não vai fazer com que o filho tenha uma vida digna. E tá tudo bem. A gente precisa entender que cada um tem os seus motivos, mas eles são reais, eles não são heróis, ele não é o super-homem, a mãe não é Mulher Maravilha, são seres humanos, tá? Então, assim, isso é importante pra gente poder liberar o perdão, pra gente poder seguir a nossa vida de uma forma mais leve e mais completa, tá? Bom, a mãe não é mais importante que o pai não é mais importante que a mãe. Como eu falei, os dois exercem papéis diferentes. Pai que tá me escutando agora, não queira fazer papel de mãe, porque você vai sobrecarregar e não vai fazer bem feito, porque você não vai saber fazer. Mãe que tá me escutando agora, não queira fazer papel de pai, vocês vão se sobrecarregar e não vão fazer o que tem que fazer. Porque ninguém tapa buraco do outro. Ninguém. Pode vir, eu casei com outra pessoa, né? E aí essa pessoa que criou meu filho. Ótimo, que bom que essa pessoa deu carinho, deu orientação, deu amor, deu educação. Mas vai uma outra informação importante. Ele não é o pai. E todos nós temos instintivamente a necessidade de correr para onde, né, a gente nasce. Quantas pessoas foram adotadas, muito bem criadas, foram acolhidas, cheias de amor, de tudo que poderia ter de melhor, mas querem saber quem são os seus pais verdadeiros, entre aspas, de sangue biológico. Quantos? Isso é real, não é Jéssica que tá falando não, Bert fala e a vida mostra pra gente isso acontecer. Porque a gente tende a procurar a nossa fonte, a gente tende a procurar e querer entender, né, e conhecer e tocar e saber quem é, de onde a gente veio. E isso não tira o mérito do pai que criou. Que bom que teve ele para criar, ensinar, né? Mas a gente precisa entender que instintivamente dentro de nós, tem gente que fala, né? O pessoal, filho que foi adotado sente, sabe, não precisa ninguém falar. Ele sabe, né? Então não tô aqui querendo tirar mérito de quem criou, né? De pais adotivos, de inseminação, nada disso. Mas a gente precisa entender que a fonte, ela é importante. Porque ela deu a vida, tá? Então,
Vamos falar agora do pai, especificamente, tá? Muitos vão sentir um pouquinho aí, né? O dedinho na ferida. Tem muito pai que abandona, que larga, né? Tem muitos conflitos hoje em dia por N situações, mas não vamos julgar, tá? O papel do pai é de libertação, né? É de jogar o filho no mundo. Somente na mão do pai o filho ganha o caminho, porque ele lança o filho para o mundo, ele apresenta, ele traz coragem, ele traz confiança. Mulheres, homens que são inseguros na sua carreira profissional, que trocam de profissão o tempo todo, que não sabem para onde ir, que muitas vezes não têm direcionamento. Veja como você trata seu pai, veja como é essa relação, né? Hoje a gente vai fazer um exercício bacana para iniciar, né, um tratamento, enfim. Mas geralmente pessoas que têm conflito com o pai, pessoas que não aceitam o pai, pessoas que têm divergências, né, ou não tiveram a presença do pai, eles tendem a serem inseguros, tá? Manter o filho longe do pai é manter adulto longe do progresso, né? A gente precisa que a criança ela tenha um momento de ser solta, de ser jogada no mundo. E a gente fala que a criança, a mulher, né, a menina, ela primeiro ela tem um contato com a mãe, né? Óbvio. Depois ela tem um contato com o pai, depois ela volta para a mãe e a mãe lança. Mas precisa do direcionamento do pai. Precisa da